Decorre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco Espírito Santo, ouvidas uma quantidade de pessoas, ouviram uma quantidade de pessoas enorme durante a semana, todas elas se contradizem mais ou menos, dizendo que a desgraça as apanhou de surpresa, mas atirando a culpa para cima uns dos outros. Paulo querido, alguém tem razão nesta casa onde deixou de haver pão? Bem, é assim, eu acho, fazendo uma síntese, um balanço das audições até agora, eu diria que houve 3 protagonistas principais, não é? Nós temos, primeiro, portanto, o Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, que basicamente foi lá dizer que foi um acidente. Só aconteceu porque houve um acidente. Portanto, ou seja, descartou completamente qualquer tipo de responsabilidade, foi incapaz de assumir claramente a sua responsabilidade e indicar as responsabilidades alheias. Portanto, baldou-se. Tivemos depois Carlos Tavares, que basicamente disse aquele menino balda-se, apontando para Carlos Costa, e portanto eu não pude fazer nada porque aquele menino balda-se. E tem, enfim, Carlos Tavares está cheio de razão. E depois, este programa é emitido e depois é apagado logo, ouviram? Porque eu vou dizer uma coisa gravíssima. Eu vou dizer que Maria Luísa Albuquerque esteve bem. E que é uma coisa que eu nunca imaginei dizer na vida. Não tenho prazer nem um orgulho especial em dizê-lo, mas acho que a ministra esteve bem. E porquê é que a ministra esteve bem? Porque, ao contrário destes senhores, nomeadamente do senhor governador do Banco de Portugal, a ministra, talvez porque tem menos responsabilidade nisto tudo, mas foi capaz de chamar as responsabilidades, de indicar as responsabilidades. Portanto, ela falou explicitamente na falha do regulador e, não só, falhou, portanto, apontou também o dedo às consultoras, às auditoras, que têm aqui um papel que escapa sempre, não é? Porque nós, claro, só nos preocupamos com aquilo que é público, o problema daquilo que é público, e pronto, os privados não são sempre deuses intocados e tal, mas a verdade é que as consultoras e as auditoras têm aqui tiveram aqui um papel igualmente passivo, logo igualmente prejudicial, no caso BES. E pronto, a ministra esteve bem, talvez pudesse estar bem, porque era a pessoa aqui que tinha menos responsabilidades, porque efetivamente quem se portou mal foi, em primeiro lugar, o banqueiro, e em segundo lugar, o meio envolvente, ou seja, os reguladores e os auditores. Bom, aquilo ainda vai dar muito que falar, já deu muito que falar, e é difícil saber, vendo a cronologia dos acontecimentos, em que altura, e sabendo se as pessoas podem sempre mentir, ocultar, dizer com outras palavras aquilo que realmente não se passou e dizer o que se passou com palavras que não nos levam a perceber o que é que se passou. Eu ainda não sei porque é que houve aquela venda de ações na sexta-feira antes de Marcos Mendes anunciar que o Banco Bom, o Banco Mau ia ser anunciado no dia a seguir. Não sabe. Portanto, e a ministra também não sabe. E diz que não é. Não houve ninguém. Portanto, vêm daqui a uns tempos, ao que parece, também vêm cá os senhores da Europa, vêm dizer umas coisas, vamos ver. Portanto, agora, será que isto depois vai ser perceptível na opinião pública? Vai-se diluir com o tempo? Estas comissões de 180 e tal pessoas, ou 100 pessoas, ou mais que 20, já é uma multidão ali. Portanto, é um trabalho bastante apurado, que os deputados têm trabalhado, as televisões o canal Parlamento tem estado a emitir até às 9 da noite, portanto, nesse sentido, eles estão a trabalhar. Já me faz lembrar aquele tempo em que o Belmiro de Azevedo dizia que há a comissão às 8 da manhã, portanto, os deputados tinham que lá estar às 8 da manhã, porque era a hora que ele jogava squash. Portanto, vamos lá ver como é que vai fazer. Agora, aquilo é tudo palavrinhas, e ainda já se percebeu que não se percebe nada e que aquilo que é para perceber eles conseguem esconder. E, portanto, ninguém tem responsabilidades, é tirar responsabilidades. Estou curioso, sim, de ver quando é que vai lá o senhor chamado Francisco Machado da Cruz, que era o ex-contabilista. Este sim, esse é que vai ter que falar. Vai ter que falar, enfim. Esperemos que fale, não é? Fale! Esperemos que fale.
Eu também, tenho acompanhado, que está ali ao lado, estou trabalhando e aquilo está ali ao lado a papaguear, e tenho duas coisas a dizer. Os deputados, parece-me que há um ou dois grupos parlamentares bem preparados. O PSD tem uma senha contra o governador do Banco de Portugal. E fez bem as perguntas, não sei se fez as perguntas certas. O CDS está bem preparado, mas o CDS para as comissões de inquérito normalmente prepara-se bem, portanto tem apanágio nisso, já Nuno Melo tinha feito bem no BPN e o CDS aí está bem. O PS não se percebe, e eu chamo aqui a atenção, ontem o Zé Magalhães, ontem, o Zé Magalhães quis entalar o Teixeira dos Santos, dizendo, então, mas esse Ricardo Salgado é um malandro, pá, o gajo quis mandar o governo de Sócrates abaixo. E o Teixeira dos Santos, que adora Sócrates, não é? Disse, não, esse senhor não teve nada a ver com isso. Portanto, e isto vindo de duas pessoas que fizeram parte do mesmo governo, demonstra, de facto, aqueles últimos dias do governo de Sócrates que devem ter sido um pardieiro e um pandemónio e um caos absoluto dentro da... Portugal deve ter estado mesmo à beira de se transformar noutra coisa qualquer, num circo. Portanto, aí demonstra-se ainda hoje há ecos disso. Quanto ao caso em si, pois, de facto, há aqui três questões importantíssimas. As auditorias externas, privadas, a negócios privados. É coisa que eu não acredito, mas nem por nada, não é? Nem negócio. Com toques de magia me faziam acreditar nisso, quer dizer, mas quando é que um privado pago por outro privado faz um trabalho que seja clarinho e que toda a gente saiba. Portanto, isso é treta. Mas aqui estamos outra vez no domínio do capital, lá vou eu para a minha conversa, porque o Frederico calou-se com o Bilderberg e eu agora continuo a falar do capital, tenho ideia de me calar com isto também um dia destes. E depois há aqui uma terceira questão, que é, para mim, de facto, a mais grave. É a história política. Ao que se sabe, ao que se diz em Lisboa, Passos Coelho chegou a dar com a porta na cara ao Espírito Santo Salgado, ao Ricardo Espírito Santo, mas a dar literalmente com a porta na cara. O senhor vá-se embora. O senhor saia se não se importa. Isto diz em Lisboa e eu não tenho razões para não acreditar em quem diz isto na cidade e nos sítios em que diz. Portanto, o Espírito Santo Salgado houve um momento em que percebeu, que Passos Coelho não ia salvá-lo. Não ia salvá-lo. E nesse momento ele pode avisar quem quiser para salvar o dinheiro que tem. E avisa, digo eu, se calhar, alegadamente, avisa às pessoas que têm ações do BES para as venderem. E isso parece-me natural. Portanto, pode ter havido aqui, além de falta de comunicação, uma insensibilidade política deste governo, e eu aí perdoo menos, quer a Maria Luísa Albuquerque, quer o Carlos Costa, porque estes homens não são bons. Isto não é gente altruísta, com um coração de ouro. Há aí um programa na televisão que vão lá apresentar ideias e estão 4 ou 5 gajos muito ricos a ver se investem ou não nas ideias que as pessoas lá levam. E há um desses cavalheiros que é um gajo careca, que é um odioso desgraçado, que o gajo pode não gostar das pessoas nem gostar dos negócios, mas se aquilo lhe der mais $1, o gajo investe. E isto é que são os banqueiros. Porque também, se não fossem assim, não tinham bancos. Ora, tratá-los a eles, a essa gente, como pessoas de bem, é um erro. Pois está bem, isso é verdade, não é? Aliás, estavas a falar, então, temos as dores do capitalismo, eu tomo as tuas, não é? E também refilo contra os bancos e contra o sistema e tal, mas andamos e vamos parar aí, quer dizer, esse é o papel deles, tal como é o papel das empresas, gerarem lucro para os acionistas e para os stakeholders, sendo que em Portugal não são considerados stakeholders os trabalhadores, e lá fora que são cada vez menos, porque trabalhadores é uma coisa que está em desuso, está a cair em desuso, o trabalho está a cair em desuso. Pronto, os robôs tratam disso, que são muito melhores do que nós, em tudo, até a conduzir automóveis, são melhores do que nós, e isto é verdade. É verdade, tem menos acidentes, e vão ter menos acidentes, e enfim, espero que acelerem. Eu ainda quero ser conduzido por um robô, ainda quero andar num carro que anda sozinho. Mas, voltando aqui ao assunto, pois, é isso, nós não podemos esperar que empresas contratadas por outras empresas para certificar os resultados
vão fazer um trabalho que seja interessante do ponto de vista de quem sai prejudicado portanto, se a coisa correr mal, portanto, que é o erário público. Portanto, o erário público é que tem que ter essa preocupação. Mas o erário público, portanto, a parte pública deste negócio já teve, enfim, mecanismos maiores para fiscalizar e controlar os seus interesses nisto, porque nós, a parte pública, temos interesses na atividade privada, que é uma coisa que os privados recusam, mas a verdade é que tem, por causa dos recursos, por causa dos consumidores, por causa de uma série de coisas que nem vamos agora estar aqui e perder tempo com isso. E, portanto, é particularmente mau quando a nossa relação falha. Agora, eu ainda há bocado critiquei Carlos Costa porque acho que o governador se portou mal, mas ele tem razão numa coisa que disse, embora se tenha portado mal, porque ele, quer dizer, tendo aquela razão, quer dizer, enfim, eu estou atado de pés e mãos, não posso fazer mais, não posso regular melhor porque não tenho poder, então o que ele devia ter feito logo era, chegava à Assembleia, chegava ao Governo, chegava ao Governo, e das duas uma. Ou dizia, meus amigos, eu não tenho poder, vão-me embora, porque isto não se pode fazer assim, não tenho condições. Ou dizia, portanto, isso é uma atitude aceitável, é um pouco mais cobarde, mas é aceitável, perfeitamente aceitável, eu provavelmente faria isso, batia com a porta, dizia, vão dar bem ao cão, ou então, se quer ser um herói e tal, chega ao Governo, chega à Assembleia da República, telefona-lhes, parece que ele não falava com a Ministra, mas telefona à Ministra e diz, minha amiga, eu não tenho condições, vocês fazem, são leis que permitam que uma pessoa aqui, portanto, que o Banco de Portugal, de facto, possa fazer alguma coisa, não é? Portanto, mas eu, não tendo feito isso, portanto, tendo ido pelo plano C de Costa, falhou completamente, portanto, esteve mal, mas ele tinha razão, quer dizer, o poder do Banco de Portugal é insuficiente para gerir um processo destes. E, portanto, aquilo a que nós assistimos foi, quer dizer, eu estive a ler a correspondência, portanto, a documentação que o Expresso publicou, e, ao longo deste tempo todo, quer dizer, Ricardo Salgado deu-lhes um baile, mas um baile completo, andou a bandalhá-los, não é? Portanto, e isto é grave, não é? É grave eu dizer isto, é grave eu dizer que um banqueiro pôde bandalhar completamente os meus representantes. Pronto, é isto. Era um banqueiro que já vem de uma família com 150 anos e sobreviveu a todos os regimes, portanto, não direi que seja mais antigo que o Banco de Portugal, obviamente não, mas pelo menos é mais antigo ele como o sucessor da continuidade de uma Holanda do que o Carlos Costa. Portanto, é fácil bandalhar quando, sobretudo, se calhar muitas das pessoas que têm contas são as pessoas que escolheram o Carlos Costa para aquele lugar, por exemplo. Portanto, e que agora sabe-se lá porque é que o deixaram cair. Lá está, o contabilista é que vai explicar. Se chegar lá, se conseguir explicar e disso tudo, portanto, o mordomo é que tem a culpa. Sobre a questão do capitalismo, eu recomendo uma série de 6 episódios do canal RT, francês e alemão. Portanto, podem ver em francês ou em alemão, se dominarem estas línguas. Em inglês é capaz de haver. Em português não creio. Onde aprende-se um pouco e bastante sobre o que é que estamos a viver agora, desde os tempos do Sr. Adam Smith, David Ricardo, passando depois pelos mais contemporâneos como Keynes, Hayek e um chamado Carl Polanyi, que também tinha ideias que ainda estão, se calhar essas de Carl Polanyi é que estão realmente as que é o supra-sumo dos pensamentos e dos erros da economia. Juntar a Keynes, Hayek e colocar o Carl Polanyi como uma verdadeira solução da crise que nós temos. O que é que ele preconiza? Preconiza é apenas uma situação em que a sociedade em si é soberana na organização económica. E, portanto, nem é questão de regular a sociedade, nem é questão de deixar o mercado completamente livre, é apenas uma questão cultural em que nós próprios somos os senhores da fluidez económica. E isso é o que está a tentar-se fazer com esta, digamos, regularização ou moralização da banca. Pelo menos a moralização da banca, em que nós somos escravos da banca.
Nós trabalhamos para os bancos. E os bancos me mandam, têm o dinheiro, o nosso dinheiro, que já nem é físico, é apenas uns números ali, plásticos e tudo. E eu pergunto-me, se uma pessoa sozinha pudesse ter todo o dinheiro do mundo, quanto é que seria? Quanto é que há desse dinheiro? E depois vermos quantas pessoas é que existem no mundo e saber, para rácio, quantas pessoas justamente poderiam ter esse dinheiro para recomeçar tudo de novo, por exemplo. Vamos ver. Essa pergunta tem resposta. Então qual é? Não, tem resposta, mas a resposta não é viável, calma lá, porque o dinheiro não é dinheiro, o dinheiro é dívida, não é? Portanto, Exato. Se eu vos ficar a dever já 200 euros, vocês já têm 200 euros. Portanto, não é questão, é saber quanto dinheiro eu fiz. Isto que é para vermos que não existe, quantas pessoas é que ficavam sem dinheiro. Vamos lá ver. Se é um cêntimo, um euro, um mínimo, como dizia o Catroga, uma coisinha daquelas. Reparem numa coisa, isto, enfim, já estamos a desviar do programa, mas reparem numa coisa, quer dizer, o dinheiro é simbólico, portanto, é um instrumento fabuloso, não é? Sem isso tínhamos que andar a trocar as coisas uns com os outros, o que era inviável. Mas, enquanto o dinheiro existia, portanto, fisicamente, mesmo já sem existência física, era controlado, isto era relativamente fácil, portanto o sistema funcionava. O problema é que já não há um controle, porque como o João Vasco Almeida disse, quer dizer, é uma questão de dívida, portanto, uma coisa é riqueza, já está separado, e agora está separado e ardeu, que é assim, o dinheiro é X, ou antes, a riqueza é X, nós os três somados, temos uma riqueza somada de 100, não temos já de 10, mas pronto, 100. Ok? Ainda arranjamos, caramba. Isso é porque tu tens 99, não, Paulo? Ainda arranjamos. Não tenho. É que eu tenho 50 e o João deve ter para aí uns 50 também, cêntimos. Não estou a falar de cêntimos, mas pronto. Imaginemos que temos os três juntos, em termos de riqueza, temos 100. Agora, portanto, faço um acordo com ambos, portanto, com um e com o outro, faço 2 acordos, em paralelo, e digo, ok, Frederico Duarte Carvalho, eu empresto-te 100, portanto, emito uma nota de crédito que te permite gastar 100. Pronto, e depois faço a mesma coisa ao João Vasco Almeida, emito uma nota de crédito e digo que ele pode gastar 100, toma lá 100, podes gastar à tua vontade desde que nos pagues. Portanto, uma nota de crédito, não é? Portanto, eu acredito. Passámos a ter 300. E vamos titularizar essa dívida. Exatamente. E vendê-la por 400 no mercado, não é? Ora bem, podemos titularizar a dívida e vendê-la por 400 no mercado. O contabilista vai explicar. Olha, deixa-me só dizer uma coisa final, que é chamar a atenção para uma entrevista que Jardim Gonçalves deu à RTP Informação na quarta-feira, onde esse homem impoluto e com plenas capacidades de gerir a banca, diz coisas muito acertadas, porque eu acho que depois de um certo tempo as pessoas conseguem dizer assim umas coisas com maior liberdade. E o Jardim Gonçalves tem piada no que diz. E faço já a minha nota final, que é uma das coisas que ele diz é sobre a imbecilidade do Estado estar a sair das empresas infraestruturais do país. Quer aquelas como a REN, como as águas, quer nas questões dos transportes, a questão da TAP. E ele tem razão. A partir do momento em que entregarmos isto tudo, como estamos a entregar, com toda a alegria, nas mãos dos privados, e independentemente de onde é que eles sejam, de Angola, da China, de Espanha, nós estamos, como comunidade, a abdicar daquilo que é a gestão das nossas infraestruturas. E depois, quer dizer, ninguém pode telefonar para Pequim se houver um buraco na autoestrada, porque Pequim está a dormir nessa altura, não é? E está feita a minha nota final. Ok. A minha nota final é para dizer o seguinte, portanto, o índice industrial europeu caiu em novembro, aliás, em setembro, caiu abruptamente, ninguém estava à espera, portanto, foi uma surpresa, e teme-se uma nova, portanto, isto indica, muito provavelmente, uma nova fase recessionária na economia europeia, que se vem juntar à recessão oficial no Japão, que aliás já fez cair o governo, o primeiro-ministro já disse, ponham cá outro, a ver se isto melhora. Portanto, isto não está melhor, o país não está melhor, a economia não está melhor, a Europa não está melhor, o capitalismo não está melhor, a guerra não está melhor, enfim,
Enfim. Então, como nota final, apenas gosto de citar, nestas alturas em que tudo parece estar perdido, aquela frase que vemos na estação do metro do parque, de Nietzsche, que diz que do caos brotará uma estrela, a verdade e a luz e coisa e tal. Pronto, vocês sabem. Exatamente. Venha ao caos! Estávamos a falar. Não é venho ao caos. Não. Citemos Nietzsche e ouçamos Wagner. Exato. Sim, mas isto pode ser um programa muito em breve, meus amigos. Fazemos aqui o compromisso público de falarmos um bocadinho sobre. Está bem, então. E se não houvesse dinheiro, ou antes, se o dinheiro fosse outra coisa, por falarmos, por exemplo, das criptomoedas, dos bitcoins e por aí fora, porque isso pode vir, aliás, há quem diga que vai mesmo ter um papel muito importante. O que é que acontece? Quer dizer, não digas o que é que vai acontecer, mas tudo pode acontecer no próximo. Exatamente. Um abraço. Abraço.